Vamos orar mais um pouquinho? Estar na presença de Deus. Pedir para o Oswaldo vir aqui. Pode vir, Oswaldo, orar para a gente, por favor? Ficar de pé, queridos, para a gente orar. Os irmãos que estão espalhados aí, voltem, por favor. Vamos recomeçar. Amém. Senhor, nós queremos dar graças a Ti nessa manhã, mais uma vez, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, por essa oportunidade de estarmos reunidos em torno da Tua pessoa, em comunhão uns com os outros, diante da Tua palavra, Senhor, e nessa disposição de que Teu Espírito Santo possa fluir entre nós, ministrar o nosso coração, fixar, as verdades do Senhor sobre o nosso coração, Senhor. Por isso, continua a falar conosco, continua, Senhor, também a nos manter alertas, atentos, que nada nos distraia, e a gente possa permanecer na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Para esse segundo momento, eu queria ler com você o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 2, para seguir falando sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Servindo a Deus, cuidando de sua família. Esse é o nosso tema nessa manhã. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Amém? O texto nos diz o seguinte: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela levantar-se e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntaram-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém, da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas você, Belém, da terra de Judá, de forma alguma é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá o governante que pastoreará o meu povo Israel. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto levantar-se foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostraram-se e o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Tendo sido advertidos em sonho de não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem em Belém e nas proximidades todos os meninos de 2 anos para baixo, de acordo com o tempo informado pelos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e não quer ser consolada, porque eles já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Contudo, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai, Herodes teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver em uma cidade chamada Nazaré. Assim, cumpriu-se o que fora dito pelos profetas:
ele será chamado Nazareno. Esse texto é, para mim, um dos modelos que o Novo Testamento nos apresenta sobre o que Deus pensa sobre família. E eu creio que esse texto, então, complementa um pouco daquilo que eu comecei a tratar com vocês na primeira parte, quando falei sobre o pré-requisito para o serviço, né? Então, fica claro que Deus se interessa pela família e estabelece a família como pré-requisito para o serviço. Então, entendendo que a família é pré-requisito para o serviço, cabe-nos entender o que é uma família do ponto de vista da percepção de Deus. E aí nada melhor do que a gente olhar para a família que Deus entendeu ser uma referência para o Novo Testamento. A família que Ele mesmo, olhando para toda a história da humanidade, disse: essa família saberá cuidar do meu filho quando estiver encarnado, quando estiver revelado na terra. Então, olhar para o comportamento de José e para o comportamento de Maria nos ajuda a entender alguns comportamentos, algumas posturas, alguns princípios que devem mover toda a família que se pretende ser uma família aprovada por Deus para servir, para referenciar o seu reino e a sua glória aqui na terra. Então, há no Novo Testamento claramente duas famílias que são representativas, que são modelos para nós: a família de João Batista e a família de Jesus. Então, algumas coisas são importantes para a gente meditar sobre esse texto, né? Primeiro, nós temos historicamente, né, um peso muito grande sobre um olhar muito focado sobre a história de Maria, por tudo que representou Maria ser escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Mas uma coisa que às vezes passa-nos despercebida é o fato de que Maria foi escolhida por ser ela uma mulher piedosa, por ser ela uma mulher agraciada, uma mulher para quem Deus olhava, mas também pelo fato de estar Maria desposada de José. Então, Mateus se dá um trabalho exaustivo de fazer uma longa genealogia antes para explicar que estava sobre José o encargo do cumprimento da profecia. Ele fecha um bloco de genealogias e Mateus tem um trabalho, né, enorme, ele sua a camisa para constituir toda a genealogia de Jesus, para mostrar que sobre José estava destinado, né, o cumprimento de uma palavra profética, de uma herança profética, e que Jesus precisava nascer dentro daquela linhagem. Maria é escolhida por ser ela uma mulher piedosa, mas sobretudo por ser ela a mulher que estava desposada do homem que fechava a genealogia exata que Mateus descreve ali. E esse José não é escolhido por acaso. Esse José é escolhido porque ele tem algumas virtudes. A primeira virtude de José é ser alguém com quem Deus pode falar e alguém que fala com frequência com Deus também. Então a comunicação entre eles dois é uma comunicação livre. José fala com Deus e Deus fala com José. Não lemos esse trecho da história, mas imediatamente quando José fica sabendo que Maria está grávida e que o filho não é dele, e que era uma situação muito difícil para ele aceitar, e que ele gostava muito dela, né, e ele a amava, e isso é tão pesado para ele que ele fala: eu vou deixá-la, mas eu vou deixá-la secretamente, porque eu não quero que ela sofra nenhuma das consequências que a lei traz sobre ela. Então, por amor, José estava disposto a pagar um preço, né, social, um preço talvez até de vida diante da sua comunidade, por causa do amor que ele tinha por Maria. Mas não é apenas uma questão de sair em secreto e sair de fininho e sair à francesa. José vai para casa e muito provavelmente ele deve ter gastado algumas boas horas falando com Deus, porque a Bíblia diz que naquela mesma noite um anjo do Senhor vem a ele e fala com ele em sonhos. Então a gente tem ali o estabelecimento de um padrão de o que é uma família que Deus busca, o que é uma família que Deus aprova. Então, uma família que Deus aprova, e aí nesse primeiro momento eu vou falar objetivamente para todos os homens, né? Uma família que Deus aprova é uma família que tem um homem que ouve a voz de Deus. Uma família que Deus aprova é uma família que tem um homem com quem Deus pode falar
e que fala com Deus. Amém? Homens estão comigo? Então, nos nossos dias não tem sido muito fácil ouvir um testemunho, né, de um homem que constantemente diga assim: eu estava dormindo ontem e o anjo do Senhor apareceu em sonhos e falou comigo. Mas esse deveria ser o padrão. Essa é a família que nos é apresentada no Novo Testamento como um padrão. Uma família que tem um homem com quem Deus pode falar e que pode falar livremente com Deus a respeito da sua família. Veja que a escolha de José por Deus não é uma escolha por habilidades, não é uma escolha por talentos. Não há nenhuma referência no Novo Testamento que diga que José era um grande intérprete da lei, embora aparentemente fosse, porque Jesus, ainda muito jovem, aparece ensinando doutores e Jesus aprende a lei com o seu pai no primeiro momento, porque a obrigação primária do judaísmo de ensino, de transferência de conhecimento da lei é do pai para o filho, cumprindo os requisitos da lei de Moisés, que dizia, né, leve seu filho e apresente a lei para ele, enquanto você anda no caminho, enquanto você planta, quando você sair, quando você chegar, que essas palavras estejam sempre amarradas, aí, presas na sua testa, que estejam sempre presas, né, à tua mão direita. Então, em todos os lugares para onde você for, fala sobre a palavra, ensina a palavra, e assim José faz com Jesus, inclusive, ao que tudo indica, com um grau de entendimento sobre a lei muito forte, porque foi com José que Jesus aprendeu a interpretar, por exemplo, o que acontecia das vendas, né, do comércio ali na entrada do templo, que ele chega lá e se revolta. Então, são manifestações, pequenas manifestações que a gente vai lendo sobre a compreensão que Jesus tem de tudo que acontece a respeito da lei, das práticas e das vivências religiosas judaicas naquele momento. Parece-nos, pelo que a gente percebe nas Escrituras, que Jesus absorveu isso das conversas críticas que ele teve com José a respeito da palavra. José ensina Jesus a ser dependente da palavra, né, a ser alguém conhecedor das Escrituras e alguém que tem uma percepção crítica das Escrituras, crítica no sentido de procurar interpretar as Escrituras a partir da vontade de Deus e não a partir de uma experiência religiosa corrente ali nos seus dias. Então, parece-nos que na família que Deus escolhe como referência no Novo Testamento, nós temos um homem que é dedicado ao estudo das Escrituras, que é dedicado a falar com Deus, que é dedicado em experiências de ouvir a voz de Deus. Não só isso, mas pelo que nós percebemos, José era alguém que ouvia a voz de Deus e era profundamente obediente, né? Porque tem umas coisas que a gente até ouve, mas obedecer é outra história. Tem coisas que a gente sabe, mas fazer é outra história, outro departamento, né? Na nossa cabeça são caixas diferentes, né? O que Deus quer falar e o que a gente quer fazer estão em compartimentos diferentes e às vezes esses compartimentos não se misturam muito, né? Tem coisas que a gente sabe que é vontade expressa de Deus, mas nós temos dificuldade em aceitar, nós temos dificuldade em nos submeter. José não era esse homem. José era um homem que, segundo o texto que nós acabamos de ler, quando o anjo aparece para ele à noite e diz, foge para o Egito com a mulher e com o menino, o texto diz que ele ainda de noite, ainda escuro, pega a mulher, pega o menino e sai na direção do deserto. E aí no dia seguinte, ao ouvir falar que eles não estavam mais lá, já vem o decreto de morte do rei. Então, se José não é um homem diligente, se José não é um homem que ouve com atenção a voz de Deus e obedece à voz imediatamente, talvez não tenha sido tempo suficiente para a sua família ser livre da morte. E algumas vezes isso é a diferença entre a vida e a morte na nossa família. Às vezes não é a diferença entre a vida e a morte física, mas às vezes é a diferença entre a vida e a morte espiritual. Lembra que eu estava falando que a gente precisa ser atento aos detalhes na criação dos nossos filhos e no cuidado com o nosso casamento? Às vezes a atenção com o cuidado e a obediência na hora certa livra da morte. Às vezes livra da morte espiritual, às vezes livra da morte física, às vezes livra da morte intelectual, às vezes livra da morte cultural.
Se você não perceber os detalhes, às vezes você entrega a sua família para a morte cultural. Você tira comportamentos cristãos dentro da sua casa, traz comportamentos da cultura, e quando você percebe que sua família está culturalmente morta, lançada numa cultura que não é a cultura do reino. Às vezes, intelectualmente, a sua família está morta, está entregue às filosofias que estão operando no mundo. Às vezes, do ponto de vista do comportamento, sua família está entregue. Então, às vezes, não é morte natural, né? E às vezes a gente tem muita dificuldade de filtrar todas essas coisas, de saber o grau de importância que tem a obediência na hora certa, ser atento com os detalhes para agir na hora certa. José é esse homem, um homem atento à voz de Deus, um homem com quem Deus podia falar, um homem que falava com Deus, mas um homem que obedecia a Deus acima de tudo. O anjo fala com ele e ele obedece imediatamente. Ele não tem dificuldade de fazer aquilo que o anjo orienta ele a fazer, por mais absurdo que seja, né? Então, a gente às vezes não coloca em perspectiva tudo o que acontece aqui. Mas você imagina, você tem um filho recém-nascido. Aqui na nossa cultura, o que a gente faz? Quando a gente tem um filho recém-nascido, a gente não quer sair de casa de jeito nenhum, a gente não quer nem receber visita, né? Então, assim, alguém liga e fala, vou fazer uma visita para você, a gente diz, se quiser vir, pode vir, mas se quiser esperar mais alguns dias é melhor. Então, se for alguém assim, muito próximo, muito chegado, né, a gente vê, mas a gente fica cheio de cuidados, né, mas não chega muito perto, não fala muito alto, né, então a gente cerca de cuidados, né, o ambiente, tudo é esterilizado, né, 1 milhão de vezes, né, nada que diga respeito à criança pode nem passar perto do chão, nem nada sujo, né? A gente escalda, né? Pelo menos aqui na nossa cultura, a gente escalda o bico da criança tantas vezes que o bico estraga, a gente tem que ir lá comprar outro, escalda bico de mamadeira, escalda não sei o quê, porque não pode ter nenhum resíduo, né? De nada sujo, nada impuro. Então você imagina, nesse período, você ouviu uma voz em sonho dizendo para você, saia da sua casa agora e leve tudo que você tem com você, pega sua mulher, pega seu filho e vai embora. Você já imaginou ouvir uma voz dessa? E vá, não é assim, pega tudo que você tem e vai para Nova York, não. Pega tudo que você tem e vai para o deserto, vai para o Egito, que era o símbolo de tudo que era mais detestável e tudo que era mais odiável, porque o Egito torna-se historicamente para os judeus o símbolo de tudo que eles viveram nas mãos dos faraós no período de Moisés. Então, a grande libertação que Deus promoveu no povo judeu foi tirá-los do Egito e trazê-los de volta para a sua terra. Então, você imagina, depois de mais ou menos aí, uns 1.400 anos, você ouve um anjo falando com você, pega a sua esposa, pega o seu filho recém-nascido e volta para a direção do Egito. E você dizer, aleluia, foi Deus que falou, estou indo. É difícil. É difícil a gente ouvir vozes que nos digam para fazer o oposto daquilo que é desejável para nós. José é um homem disposto a ouvir aquilo que não é desejável. Ele é um homem disposto a ouvir o que Deus realmente quer dizer. E aí, para você poder servir, você precisa ter disposição de ouvir o que não é desejável. Porque servir não tem a ver com ouvir o que é desejável. Tem a ver com ouvir a voz que traz verdade sobre nós. E ele sai, ainda de noite, ainda escuro, nem esperou o dia amanhecer, movido por uma revelação. Não precisa me responder, mas quantas vezes você já fez alguma coisa urgente movido por uma revelação? Talvez nós estejamos um pouco carentes no nosso tempo de fazermos coisas urgentes movidos por revelação. Buscarmos a Deus a tal ponto que a sua palavra venha sobre nós com uma revelação de urgência para a gente fazer aquilo que é preciso, para a gente fazer aquilo que é verdadeiro, para a gente fazer aquilo que é necessário. José é essa pessoa. José é alguém que vai ouvindo a voz de Deus e ele vai moldando o cumprimento das profecias. Você viu quantas vezes nós lemos aí Mateus
que é o evangelista mais preocupado com o vínculo dos acontecimentos com as profecias, né? Mateus é o evangelista que mais vezes vai dizer para que se cumprisse o que fora dito da parte do profeta, para que se cumprisse o que fora dito. Então ele tem um trabalho muito grande de ficar o tempo inteiro buscando, mapeando nas Escrituras, quais foram as palavras proféticas que estavam acontecendo ali diante dos seus olhos. E ele vai fazendo todas essas associações. Hoje nós temos a facilidade de ter muitas anotações nas nossas Bíblias, né? Então do ladinho dos versículos já tem as referências. Mateus não tinha nenhuma dessas facilidades. Ele vai lendo, vai compreendendo, vai olhando para a realidade, vai mapeando e vai dizendo para que se cumprisse o que fora dito da parte do profeta. Então, para que se cumprisse o que fora dito, nós temos um José que ouve a voz do anjo e recebe Maria, para que se cumprisse o que fora dito. Nós temos um José que ouve a voz do anjo e foge para o Egito, para que se cumprisse o que fora dito. Nós temos um José que ouve falar que Herodes morreu, ouve de novo a voz do Senhor e diz, é tempo de voltar, ele começa a voltar, mas no meio do caminho, há um momento ali em que parece que José pondera com Deus alguma coisa e diz, olha, o Herodes morreu, mas é o filho dele que está lá no lugar. Será que é mesmo o tempo de voltar para Jerusalém? E ali, mais uma vez, uma interferência de Deus e diz, saia daqui, vá para Nazaré. De novo, Mateus escreve, para que se cumprisse o que fora dito da parte do profeta. Então, perceba que a ação de José em ouvir a voz de Deus foi pontuando e mapeando as profecias que estavam descritas a respeito dele, que talvez nem ele, José, tivesse tanta clareza e tanta compreensão que essas profecias eram a respeito dele. Mas por estar conectado com a voz de Deus, disposto a ouvir Deus e disposto a falar com Deus, ele vai fazendo com que essas palavras vão se cumprindo. É um encargo, né? Você imagina nós, como homens do nosso tempo e da nossa geração, termos a necessidade de estarmos tão conectados com Deus a ponto de fazer com que as profecias de Deus a respeito das nossas famílias, nesse tempo que nós estamos vivendo, se cumpram? Nós precisamos ouvir mais vezes espiritualmente Deus falando conosco, né? Para que se cumprisse o que fora dito. Para que se cumprisse o que fora dito. Um homem piedoso faz toda a diferença na condução da sua casa. Então, quando nós olhamos para uma família modelo, nós encontramos um homem piedoso. O que é um homem piedoso? Um homem piedoso é um homem que faz aquilo que nós aprendemos desde sempre, mas temos dificuldade de fazer desde sempre. É um homem que ora, é um homem que lê a Bíblia, é um homem que tem uma constância de jejum e de consagração, é um homem que tem disposição para ouvir a voz do Senhor. Eu não sei se o anjo falava muito com ele em sonhos porque ele dormia muito, mas me parece que a verdade é que José falava muito com Deus sobre cada passo. E isso é uma questão definitiva, né? Porque uma coisa é você ouvir uma palavra genérica, sai da sua casa, vai para o Egito, fica um tempo lá e depois você volta. Então você sai e fica por lá avaliando os tempos. Eu acho que já deu tempo, agora eu vou voltar. Outra coisa é você receber uma revelação, é hora de sair, você sai. E aí você recebe outra revelação, é hora de começar a voltar, você começa a voltar. No meio do caminho, é hora de voltar, mas não para Jerusalém, mas para Nazaré. Então volta para Nazaré para depois voltar para Jerusalém. São passos muito específicos. É hora de ouvir palavras muito específicas. O que quer dizer que José era um homem que constantemente revisava diante de Deus os passos que precisavam ser tomados em relação à sua família. Daí, de novo, né? Me perdoem, né, os homens, mas eu creio que essa palavra, né, hoje é muito mais pesada para nós. Quantos passos práticos você tem ouvido voz de Deus antes de decidir e antes de resolver? Porque, olhando para a família modelo do Novo Testamento, me parece que José não dava nenhum passo sem antes ouvir a voz objetiva de Deus, sem antes discernir o que é que Deus estava direcionando para a sua família. Isso faz com que a gente tenha uma responsabilidade muito grande sobre questões do cotidiano. Então, o que Deus disse para você sobre qual escola seu filho deve estudar? O que Deus disse para você sobre que tipo de amigos você deve expor o seu filho? O que Deus disse para você sobre
o tipo de ambiente que você deve proporcionar para o seu filho, para a sua família, para a sua casa. Porque nessa família que nós entendemos ser uma família modelo do Novo Testamento, Deus vai moldando cada passo. Deus vai dizendo, vai para cá, volta, mas não volta para cá, vai para ali, fica um tempo ali, volta. E a cada passo, para que se cumprisse o que fora dito da parte do profeta. Então, sobre questões práticas, o que Deus falou para você sobre o tipo de carro que você deve ter? O que Deus falou para você sobre o tipo de casa que você deve ter? De tempos em tempos a gente conversa com alguns irmãos e aí eles chegam e dizem assim, estou pensando em comprar uma casa num condomínio fechado. Meu sonho é ter uma casa num condomínio fechado, não um casarão. Eu falei, ok, é um sonho lindo. A pergunta é, o que Deus falou para você sobre isso? Porque se Deus não tem isso como propósito para você, você vai comprar uma casa linda num condomínio fechado e você vai ficar lá isolado sem conseguir cumprir o propósito da família dentro daquele lugar. Então, vai ser uma enorme realização frustrada para o resto da sua vida. Agora, se você morar numa casa que talvez não seja a casa dos seus sonhos, mas que seja a casa do projeto de Deus, então a sua família será muito efetiva naquele lugar. Então, a questão não é exatamente qual é o seu grande sonho, mas qual é a grande resposta de Deus ao seu sonho. Porque José sempre teve de Deus uma resposta em relação ao seu sonho. E ele sempre expôs à sua família as respostas de Deus aos seus sonhos. Ele não temeu em obedecer. Então a questão não é se você fica ou se você sai, não é se você compra ou se você vende, se você tem ou se você deixa de ter. A questão é o que Deus pensa sobre todas essas questões. Sobre as questões práticas. E aqui nós não estamos falando sobre abstrações, porque a saída de José com a sua família do lugar onde eles estavam para ir para o deserto não foi uma abstração. Não é uma questão lúdica, espiritual, que a gente está no conforto da nossa casa e resolve. Não. Foi uma questão prática. Então a questão é, de maneira prática, como é que Deus tem direcionado a sua casa? Porque me parece que a referência de família que nós temos no Novo Testamento é um homem que ouve a voz de Deus. Um homem que, por ter uma vida piedosa, obedece imediatamente a voz de Deus. O que nós temos como referência de família? Nós temos uma mulher que não há nenhum registro dela ter dito assim, peraí, José, nós vamos sair daqui agora, é sério, né? Um menino recém-nascido, a gente vai arrumar as coisas, sair de noite. Não, vamos esperar o dia amanhecer, vamos esperar o clima melhorar, vamos esperar o sol ficar um pouco mais ameno, aí a gente vai. Nós não temos nenhum registro no Novo Testamento de questionamentos de Maria a respeito de uma decisão espiritual, creio eu, por Maria ter compreendido que José era um homem de Deus. E aí, de novo, vem um encargo dessa vez duplo, né, sobre homens e mulheres, né? Mulheres, vocês acreditam que os maridos de vocês são homens de Deus? Não precisa responder. Maridos, vocês têm convicção de que as esposas de vocês confiam que vocês são homens de Deus? É uma pergunta, né? Com a qual nós precisamos lidar. Não se realiza serviço no reino se você não tem essa estrutura de família. Lembrando do texto anterior, se você não governa a sua casa, você não pode cuidar do reino, e não podemos inverter os verbos. Não podemos governar o serviço do reino e apenas cuidar das coisas de casa, negligenciando a importância que a família tem no reino, no serviço, no ministério. Maria não parece questionar as ordens, não porque ela não tivesse voz, porque a descrição que o Novo Testamento faz sobre Maria é também uma descrição incrível. Então, se José é o homem escolhido, se José é um homem que ouve a voz de Deus, é também Maria uma agraciada com quem o anjo também se comunica. Então, lembremos que Maria não é uma mosca morta, Maria não é uma figura apagada com quem o anjo não se comunica. Mas nós não vemos oposição de Maria a esses movimentos, a esses comandos e a essas obediências. O que quer dizer que provavelmente Maria é igualmente uma mulher virtuosa, que ouve a voz de Deus e que fecha junto com seu marido para obedecer a direção precisa de Deus, por reconhecer que ele é um homem de Deus e por também ela ouvir a voz e o comando de Deus
e seguirem juntos. Isso é um padrão de família do Novo Testamento. Um padrão de família para servir no ministério. Não é um homem que vai à frente e faz tudo, que é muito habilidoso, que é muito talentoso, que tem muitas coisas para fazer, tem muitas demandas no reino e que negligencia sua família. Não é uma família que o homem faz tudo e a mulher nada faz. Não é uma família que a mulher faz tudo e o homem nada faz. É uma família em que o homem ouve muito a voz de Deus e a mulher ouve muito a voz de Deus, e os dois juntos conduzem a sua família de acordo com a vontade estrita de Deus, obedecendo sem olhar para trás, no momento certo, na hora exata, cumprindo fielmente todo o seu chamado, todo o seu ministério, cumprindo fielmente tudo aquilo que precisam fazer. Essa é a família referência que nós temos no Novo Testamento. Quem é o filho que surge a partir dessa família? Primeiro, Deus olha dos céus e entende que é essa família a quem ele pode confiar o seu próprio filho. Então, devemos olhar para essa família e entender os princípios que estão movendo essa família. E quando nós olhamos para o fruto, para o resultado, nós percebemos que, talvez como todos nós, eles tenham tido vários erros, mas eles acertaram mais do que erraram. Porque Jesus é resultado da criação desses dois, somados à ação do Espírito Santo. Que quer dizer que não nos é possível criar filhos sem a ajuda do Espírito Santo. Tem coisas que a gente resolve na palmada. Tem coisas que a gente resolve na disciplina. Mas tem coisas que a gente só resolve se o Espírito Santo de Deus nos ajudar. Tem coisas na criação dos nossos filhos que nós não conseguimos fazer se o Espírito Santo de Deus não estiver operando conosco. Por isso que casamento não é uma questão meramente humana, não é uma questão meramente natural. E nós precisamos atentar para isso, né? Paulo chama muito a atenção de todos nós no Novo Testamento para essas coisas, né? Sobre a possibilidade de nós sermos cristãos espirituais, sobre a possibilidade de sermos cristãos carnais e sobre a possibilidade de sermos cristãos naturais. Talvez hoje nós estejamos muito cheios de cristãos naturais, pessoas que creem em Cristo, mas que para todo o restante da vida agem de acordo com as leis naturais da vida. A vida é isso mesmo, é tudo muito natural, a gente vai escolhendo, selecionando, buscando os nossos próprios caminhos e não atentamos muito para aquilo que é espiritual. Mas há coisas que, se o Espírito Santo não interferir diretamente, nós não conseguimos resolver. Sobretudo na criação dos nossos filhos. Por melhor que seja a criação que você dá para eles, se você não chorar e não orar e não buscar o Espírito Santo de Deus, seu filho não terá uma experiência genuína com Cristo, seu filho não será batizado no Espírito Santo, seu filho não experimentará determinadas coisas se você não buscar a ajuda, o auxílio do Espírito Santo. Tem coisas que a gente precisa, a gente necessita do auxílio do Espírito Santo. José e Maria contavam com o auxílio do Espírito Santo. O resultado dessa união foi nada menos do que Jesus. Então, temos muita coisa para aprender. Mas eu queria centrar, os meus esforços nessa manhã para convencer você, principalmente você homem, a ser um homem que ouve a voz de Deus a respeito da sua casa. Poucas coisas ficaram registradas, principalmente por Mateus, sobre questões ministeriais de Jesus. Você já parou para pensar sobre isso? A maior parte das revelações objetivas que o anjo trouxe para José foi a respeito de coisas do cotidiano. Sai daqui, vai para ali, volta para cá, faz isso, faz assim. Somente antes de Jesus nascer, nós temos registro de Mateus dizendo que o anjo apareceu para eles e disse: esse menino será chamado Jesus, ele será Emanuel, Deus conosco. Então, há uma definição de missão antes dele nascer. E isso é igualmente um encargo dos pais. Você quer ter filhos que sejam ministeriais? Ouça a voz de Deus. Receba discernimento e direção de Deus a respeito do chamado de seus filhos. E crie os seus filhos para ser aquilo que Deus revelou a você que eles serão. Porque é diferente criar um filho para ser advogado e criar um filho para ser presbítero. É diferente criar um filho para ser doutor e criar um filho para ser missionário. É diferente criar um filho para ser
engenheiro e criar um filho para servir no ministério. É diferente, são criações diferentes, são direções diferentes. Então, para criar o seu filho, você precisa receber uma revelação de Deus sobre a missão. O padrão das duas famílias que são referências no Novo Testamento é essa, né? Então, os irmãos que congregam comigo lá há mais tempo já estão cansados de me ouvirem falar sobre isso, né? O padrão de revelação de missão é esse. Primeiro Deus revela para quem? Para os pais. Depois Deus revela para a pessoa. E por fim Deus revela no meio da comunidade. Então, quando a gente toma a vida de João Batista, primeiro Deus falou com o pai e com a mãe deles, depois, quando ele vai batizar Jesus, lembra o que ele diz? Eu não saberia que ele é o Messias se aquele que me chamou não tivesse falado. Então, ele teve uma experiência pessoal, ele sabe qual é a sua missão, ele sabe qual é o seu chamado, e depois, quando se pergunta na comunidade quem é João, todos dizem João é um profeta. Não havia dúvidas sobre o seu chamado. Não havia dúvidas sobre a sua missão. Revelado nos pais, revelado diretamente a Deus para João e depois revelado na comunidade. Jesus faz uma coisa muito semelhante. Deus revela para José, revela para Maria qual é o ministério, qual é o chamado. Quando o anjo fala com Maria, ele dá detalhes sobre esse chamado, né? Seu filho será grande, ele será o Salvador, diz o que ele é, dá o nome para José, dá toda a descrição de ministério para José, depois fala com ele. O tempo inteiro Jesus disse, eu só faço aquilo que vejo meu pai fazer, eu só falo aquilo que ouço o meu pai falar. E depois Jesus chama os discípulos e pergunta para eles, né? Quem os outros dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Até que Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Havia um reconhecimento da missão. O padrão da família no Novo Testamento é esse. Uma família cujos pais ouvem a voz de Deus a respeito de seus filhos, orientam seus filhos para que eles tenham as suas experiências com Deus, até o ponto que a comunidade perceba qual é a natureza do seu chamado. Isso está tudo no âmbito da família. Então, nossa luta, nosso trabalho, hoje, está e deve estar concentrado na nossa casa. E eu queria hoje chamar você, principalmente homem, a ser um homem que ouve a voz de Deus, porque se você ouvir a voz de Deus, você vai facilitar muito o trabalho da sua esposa, você vai facilitar muito a vida do seu filho. Quando você não ouve a voz de Deus, você desequilibra muito a sua família. Porque mulheres não suportam ver a sua família perdida, sem direção e sem rumo. E quando uma mulher percebe que o marido não tem direção e não tem rumo, ela se esforça para aprumar as coisas e ela acaba tentando partir para uma posição dentro da família que não é a dela. E isso ajuda a desequilibrar ainda mais as coisas. Uma mulher sobrecarregada com uma função que não é a sua se estressa e estressa todo mundo dentro de casa. E uma mulher estressada dentro de casa desequilibra tudo. Uma mulher desequilibrada dentro de casa desorganiza tudo. Torna-se alguém que reclama constantemente. E a Bíblia diz que uma mulher que reclama constantemente, uma mulher que faz rixa o tempo inteiro, é como uma casa que tem goteira. Você já morou numa casa que tem goteira? Eu já morei numa casa que tem goteira. Uma das razões pelas quais nós decidimos mudar de uma casa para morar num apartamento que é metade do tamanho da casa que a gente morava, foi uma goteira histórica que ficou na nossa casa. Nossa casa era linda, foi construída no formato de cruz e tinha um jardim de inverno bem no meio. E o arquiteto decidiu fazer um telhado com 3 quedas diferentes. Ele só não combinou que quem ia construir a casa não ia saber juntar aqueles telhados. Então, nós tivemos um problema crônico de goteira na nossa casa. Durante anos, nós fizemos de tudo. Levamos todo mundo que ia lá dizia, não, pode deixar que isso aí, eu sou especialista, eu vou resolver. Então, trocaram telhas e a goteira continuou. Aí vinha um outro e dizia assim, não, isso aí é fácil de resolver. Você vai colocar um pedacinho de manta asfáltica em cima dos parafusos e nas emendas e vai parar de chover. Espalharam manta asfáltica, minha casa parecia um negócio de energia solar refletindo, assim, de tanto croma que tinha em cima da casa, e todas as vezes que chovia tinha goteira. E outro dizia, não é por isso não, é porque o parafuso está errado. Trocamos todos os parafusos de todas as telhas da casa, com borracha, com todo o sistema que você possa pensar. Todas as vezes que chovia, nosso forro era de PVC, então começava a chover, a gente começava a ouvir. Tec, tec, tec. A chuva ia aumentando e ia ficando. Tec, tec, tec,
E aí a gente parava de dormir e ficava preocupado. Meu Deus, e como era de PVC, pingava num lugar e saía escorrendo e derramava em outro. Então, toda vez que chovia, pingava num lugar diferente da casa. E a gente tinha que ficar assim, esperando para ver onde é que a água ia descer, para afastar os móveis. E era um sufoco. Nós vivemos isso durante mais de 10 anos da nossa vida. Até o dia que a gente decidiu desmanchar todo o telhado da casa e fazer um telhado completamente novo. Trocamos tudo. Então, eu sei bem o que a Bíblia diz quando ela fala que uma mulher que reclama muito é como uma casa que tem goteira. Não tem nada que perturbe mais o seu juízo do que uma casa que tem goteira. Teve um dia que choveu tanto e deu tanta goteira lá em casa que a gente tinha um lustre assim na sala de jantar. E aí, quando a gente menos esperou, a goteira começou a descer e escorrer pelo lustre, em cima da mesa. Era muita água, um desespero, e a gente com medo daquilo dar um curto, porque estava descendo pela fiação, e era desesperador. É assim que funciona uma casa que tem um homem que não ouve a voz de Deus, que não dá direção, que não ajuda, cumprindo a sua função, faz com que a sua esposa se desequilibre, tenha que ir para uma função que não é a sua, comece a reclamar, desorganize todas as outras funções, filhos disfuncionais, e aí tudo fica desorganizado, desarrumado, bagunçado. A família que nós temos no Novo Testamento é uma família que começa com um homem piedoso, que ouve a voz de Deus e que fala com Deus, que discute sobre as questões da sua família. Então, se você não guardar muita coisa do que eu falei hoje pela manhã, guarde isso. Você precisa discutir com Deus as questões da sua casa. Você precisa discutir com Deus as necessidades da sua esposa. As coisas que às vezes ela reclama para você e que você não tem solução. Discuta com Deus. Deus está interessado nisso. Deus quer resolver isso. Discuta com Deus as questões relativas às necessidades dos seus filhos. Tem coisas que seu filho precisa que às vezes você não consegue suprir. Deus está interessado em saber disso. Discuta com ele. Fale com ele. Trate com ele. Até que ele traga a resposta para você. A referência de família que a gente tem no Novo Testamento é essa. E sem uma família com esta configuração, nós não temos autorização para servir. Embora, de novo, a gente acha que o serviço seja a coisa mais importante da nossa vida. Eu quero servir. Mas para servir, há pré-requisitos. O pré-requisito é ter uma família estruturada. E a família modelo aponta para um homem que é dependente de Deus, com quem Deus pode contar, que fala com ele e com quem Deus fala. A partir disso, todos os outros papéis vão se organizando. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Meu desejo é que Deus balance um pouco você, balance um pouco a sua vida, balance um pouco as suas estruturas com essas palavras e que você se torne um homem dependente dele. Se de alguma forma você se sente distante desse padrão, entenda que essas palavras não devem servir como um julgamento, como um peso condenatório sobre nós, mas como uma direção a ser seguida, um guia para a gente ir caminhando. Ajuste a caminhada. Ajuste a caminhada enquanto você vai vivendo, até o ponto em que Deus vai te dar graça para viver e experimentar todos esses princípios na sua casa. Meu Deus, muito obrigado por esse